O outro referencial é o referencial, então, de partícula carga, que é o referencial local em repouso da corrente conservada. Então, você pode escolher entre um referencial onde o fluxo de energia está em repouso ou um referencial onde a dissipação de carga, ou a corrente, né, o fluxo de carga é conservado, está em repouso. Então, como eu disse, nesse referencial, nesse segundo referencial, o fluxo é definido através dessa segunda relação. Por razões operacionais, o referencial de Landau é o mais utilizado na hidrodinâmica relativista ideal. Um motivo forte, né, é que esse referencial de partícula e carga ele não pode ser definido quando o sistema não tem conservação de corrente. O referencial de Landau, que é o referencial de repouso do fluxo de energia, ele é sempre possível, né? Sempre se pode definir. Um outro motivo, né, é que se existirem múltiplas correntes que se conservam, a escolha de um dos referenciais possíveis não traz o benefício de simplificar o formalismo, uma vez que as outras correntes não se anularão. Não basta você considerar a referencial de partícula e carga de uma corrente se há muitas correntes, né? Você não ganha nada com isso. E isso já foi analisado exaustivamente. Se considera que o referencial de Landau é melhor definido, né, do ponto de vista de se atingir o equilíbrio, a estabilidade termodinâmica. Então, agora a gente já pode ensaiar, né, a obtenção das equações da hidrodinâmica dissipativa causal. Dissipativa naquele sentido, né, que envolve dissipação de carga também, além da viscosidade, também a dissipação de carga. Essas equações tiveram uma primeira formulação em 79, através do Israel Stewart, né, que estudaram exatamente a hidrodinâmica relativista transiente, ou seja, fora do equilíbrio, né, do ponto de vista da teoria cinética. Resumidamente, essa formulação se baseia nos seguintes conceitos. Né? Ela faz uma descrição macroscópica de sistemas rarefeitos, usando a distribuição microscópica no espaço de fase. No espaço quadridimensional, o tensor de energia e momento e a corrente, com o número conservado de cargas, são expressos como os segundo e primeiro momentos estatísticos dessa distribuição microscópica, segundo essas expressões. Né? Então aqui a gente está entrando diretamente na teoria estatística. Né? Formalmente, essas grandezas físicas são definidas de acordo com esses momentos estatísticos. Né? Onde esse somatório leva em conta a existência de espécies de partículas. Né? Então você está realmente com uma abrangência em termos de partículas e cargas, né, bastante explicitada. O número quântico dessa espécie I para uma carga J, que é conservada, é simbolizado por Q e J. É um peso. Né? Evidentemente, realisticamente, teria que ser levado em conta o grau de degenerescência desses estados, né? Mas se pode simplificar ignorando esse grau,
no primeiro momento. Então, a densidade de energia vai ser dada simplesmente através dessa expressão. T00, né? É só representar o meio e com zeros, né? Você vai ter essa expressão aqui. Como a gente sabe que tensor de energia é momento é simétrico, tanto a densidade de momento quanto o fluxo de energia são equivalentes, né? Tm0 e T0e são idênticos. O fluxo de momento ou o tensor de estresse, né, será representado pelos componentes Mn de forma geral, através dessa outra expressão aqui. A densidade de número, o fluxo de número, por sua vez, número de partículas, né, vão ser dados por consequência, né, vão ser dados através dessas expressões. Logo, a corrente de entropia vai ser expressa através dessa equação, e a gente vê que faz sentido, porque quando você faz o limite, quando o sistema atinge o equilíbrio, né, você recupera aquela relação que a gente já mostrou da hidrodinâmica sem viscosidade. Os NS, nos momentos da distribuição do espaço de fase, suas contrapartes, segundo os respectivos pesos, vão ser definidos desta maneira. No primeiro momento, essas expressões não vão ser intuitas, né? E a gente vai fazer uma expansão em primeira ordem dessa teoria de Israel-Stills e mais tarde uma expansão em segunda ordem dessa teoria. Já levando em conta essas extensões a posteriori, né, é conveniente você definir momentos adicionais para a distribuição no equilíbrio. Basta considerar a expansão dos banhos lineares das funções de distribuição segundo as estatísticas quânticas, né, fermiônicas e bosônicas, representadas por esse epsilon. Por sua vez, os momentos de equilíbrio eles podem ser decompostos com respeito ao fluxo, de acordo com essas expressões um pouco indigestas aqui. E os coeficientes, né, que surgem ali, esse J, podem ser explicitados com essas expressões que levam em conta esses parâmetros. K, o K faz parte dos coeficientes, né, e mantém entre si essa relação. Na teoria ou método de Israel-Stills é introduzido um terceiro momento estatístico da função de distribuição do espaço de fase. E as equações da hidrodinâmica relativística dissipativa são obtidas derivando-se desse terceiro momento do espaço-tempo. E usando-se a segunda lei da termodinâmica, né, do crescimento da entropia, como sendo uma restrição. Mas a teoria de Israel-Stills é uma primeira abordagem dissipativa da hidrodinâmica relativística. Mais tarde a gente vai ver que, se você quiser descrever sistemas com múltiplas correntes conservadas, o que não acontece aqui nesse modelo, vai ser necessário introduzir novas equações com momentos estatísticos. O interessante é que, simplesmente expandindo essa interpretação, são encontradas várias propriedades não triviais de sistemas com múltiplas correntes.
multicomponentes, né? Com múltiplas cargas. Em primeiro lugar, as condições de estabilidade termodinâmica, né? Porque a condição de ajuste de Landau que a gente viu assegura estabilidade apenas em primeira ordem. Essas condições de estabilidade, quando você passa para a segunda ordem, ordens superiores, essas condições só podem ser consideradas depois que as equações hidrodinâmicas de movimento foram obtidas. Então você não pode usar as condições de estabilidade a priori, você só pode usar a posteriori. Você tem que encontrar antes as equações hidrodinâmicas de movimento, depois sim aplicar as condições de estabilidade. Simplesmente por um motivo operacional, né? O número de equações e de correntes dissipativas não vai ser o mesmo quando você usa as condições de estabilidade antecipadamente. Em segundo lugar, a segunda lei da termodinâmica, do crescimento da entropia, é que há uma forma específica da expansão de momento para a distorção da distribuição de sistemas com multicomponentes. A forma não é aquela forma simples, né, que a gente apresentou. Em terceiro lugar, se o sistema possui conservação de carga, serão necessárias novas equações de momentos estatísticos se você quiser uma formulação consistente de uma hidrodinâmica relativística dissipativa. Essas equações acrescentadas, né, acessórias, na verdade não são acessórias, elas passam a ser fundamentais, também permitem determinar todas as correntes dissipativas em um referencial arbitrário. Quando você inclui essas equações adicionais, o intuito dele é ficar com um sistema de equações de mesmo número de equações que as variáveis, né, você consegue determinar as correntes dissipativas independente do referencial. O que não ocorre com a teoria de Israel-Stewart de primeira ordem, né? Por outro lado, a existência de múltiplas correntes conservadas, ou partículas, né, também acrescenta incertezas quando você usa um método que fixa o número de correntes dissipativas, né? Simplesmente porque você não consegue determinar quais são essas correntes a priori, né? Então você tem que recorrer a relações como, por exemplo, essas relações recíprocas de Onsager, que eu não vou nem apresentar aqui, porque a gente vai encerrar funções, aí já fica muito técnica a coisa, mas é possível apresentar um método generalizado de acréscimo desses vários momentos estatísticos. Então vamos ver a teoria de primeira ordem, né? Essas equações de movimento, de correntes dissipativas, né, aquele delta, né, são restringidas, como a gente já disse, através da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia crescente, que é também expressa, né, como a representação macroscópica de processos irreversíveis, né? Essa lei, a segunda lei da termodinâmica, ela é característica de processos irreversíveis. Quando o desvio fora do equilíbrio é pequeno, pode ser tratado como uma perturbação em termos de correntes dissipativas, como a gente já havia assinalado antes, né? Aquele deltazinho. Levando em conta a correção até a primeira ordem, né, você obtém uma teoria de resposta linear. As teorias de resposta linear e termodinâmica são razoavelmente bem estudadas, razoavelmente bem conhecidas, né? Mesmo sendo uma termodinâmica fora do equilíbrio. É uma teoria de perturbação de primeira ordem.
no final das contas. E essa teoria de resposta linear, ela vai corresponder exatamente à versão relativística da equação de Navier-Stokes. Então, essa hidrodinâmica relativística dissipativa de primeira ordem, ela pode ser expressa, ela pode ser estendida, né, a sistemas com muitos componentes e muitas correntes, desde que sejam correntes conservadas, usando a teoria cinética relativista e usando a relação de Onsager como uma restrição, né? Então, visando essa construção, o tensor de energia em aumento, as correntes conservadas e a corrente de entropia, né, que são expressas, como a gente já viu, através dessas definições aqui, né? Você pode expandir em termos, incluindo agora degenerescência, né? E usando mais uma vez aqui o número de quantos para a corrente conservada da partícula J, né? E o INSI também representando as espécies de partículas, né? Simplesmente agora você introduz aqui uma estatística quântica, onde esse epsilon, se as partículas forem bósons, é igual a mais 1, e se forem ferros é igual a menos 1. E se as partículas não forem quânticas, forem clássicas, simplesmente desaparece esse termo aqui. Então, no limite clássico, essa φ de f em si se reduz a f logaritmo natural de fi menos fi. Aquele parâmetro y, né? y0, né? E é definido nessa distribuição do equilíbrio, né? Que corresponde a essa função de distribuição. O que quer dizer que esse y0i ele é definido através dessa identidade. A corrente de entropia você pode expandir em termos dessa distorção da distribuição, né? Fi menos f0i, como sendo essa expressão em primeira ordem, né? Quando os processos de interação são inelásticos, né, o número de correntes conservadas e o de espécies de partículas são distintos, são diferentes. A produção de entropia, que é típica de um processo fora de equilíbrio e irreversível, né, ela vai ser dada através dessa expressão que já envolve as distorções da densidade de energia e a distorção do número de partículas, né? E esses operadores delta e D, que são definidos desta forma, derivadas do tipo tempo, D, e derivadas do tipo espaço, com esse delta invertido. As conservações de energia, momento e de número de cargas já foram utilizadas aqui para se obter o fechamento dessas expressões. Resulta então que as correntes dissipativas nesta teoria de resposta linear são escritas desta forma. Uma restrição fundamental, que é exatamente resultado da segunda lei da termodinâmica,
é que a produção da entropia seja positiva semi-definida. O que é positiva semi-definida? É uma definição essencialmente matemática, né? Que se refere a uma matriz quadrada quando esta condição aqui é obedecida, né? Ou seja, se você multiplica se você insere essa matriz entre um número complexo, né? Uma variável complexa, né? E opera essa variável sobre essa matriz, esse resultado tem que ser maior ou igual a zero. Evidentemente, quando esse número ou vetor complexo for diferente de zero. Porque a gente está muito acostumado a encontrar definição de positivo definido, né? A positivo definida é quando não há o igual, é só o maior. A positiva semi-definida é que ela pode ser zeta. Esse zeta, né, é a viscosidade interior, o bulk viscosity. O kappa é a condutividade de energia. O eta é a viscosidade de cisalhamento, a shear viscosity. E esse outro kappa aqui é a condutividade de carga da JS na corrente conservada. Então, se pode observar que forças termodinâmicas diferentes, mas da mesma ordem tensorial, comparecem nessas equações constitutivas, do tipo, a razão do gradiente de potencial químico pela temperatura é uma força, né, que vai estar presente na equação constitutiva do W mi, aqui nesta equação, né? Mesmo que usualmente se ignorem essas forças na formulação relativista, quanto mais na primeira ordem, né? E os coeficientes cruzados de transporte, mais uma vez, são restritos pelas relações de Onsager, né? Como, por exemplo, através dessa identidade aqui, e devem ser escolhidos de forma a preservar a produção da entropia positiva semi-definida. E não é verdade que cada um dos termos da produção de entropia seja quadrático, né? Porque se pode provar que esses coeficientes podem ser escolhidos de forma a satisfazer a lei da entropia crescente, mesmo que os termos não sejam formas quadráticas. Quando as correntes dissipativas de mesma ordem tensorial, né, que você pode chamar de JNI, e as forças termodinâmicas correspondentes, que você denota por X nesse P, onde o P indica o tipo de corrente dissipativa, você pode escrever a expressão da produção de entropia nessa ordem com essa simples expressão, simples em aparência, né? As correntes dissipativas nessa teoria de resposta linear são expressas assim, dessa forma, né, onde esse termo PQ simétrico é o elemento da matriz de coeficientes de transporte. Então você pode reescrever a produção de entropia como sendo uma forma bilinear. E como a gente sabe, é sempre possível diagonalizar uma matriz simétrica, né, desde que se encontre alguma matriz ortogonal usando essa relação. E exigimos que esses coeficientes
sejam positivos, sempre definidos, usando esse resultado, né, de álgebra linear, você obtém uma expressão, uma desigualdade característica para o divergente dessa densidade de entropia. Logo, se você escolher combinações lineares apropriadas das forças termodinâmicas, a produção de entropia pode ser expressa por formas quadráticas. Mesmo que você não parta de formas quadráticas originalmente, você pode obter essa expressão da produção de entropia inteiramente consistente com a condição da matriz ser positiva semidefinida. Essas equações constitutivas que foram apresentadas aqui, né, essas aqui são as equações constitutivas dessa teoria de resposta linear, são independentes da forma específica da distribuição fora do equilíbrio, Fi. Não aparece em nenhum instante a distribuição em nenhuma dessas equações, né? Você usou apenas como hipótese inicial, mas quando você constrói as equações constitutivas, você fica apenas com parâmetros de viscosidade, de energia, de momento, de número de partículas e suas respectivas deformações, né, e derivadas espaciais temporais. A função de distribuição não está presente nessas equações em primeira ordem. Não existem essas equações constitutivas de densidade de energia e densidade das distorções, melhor dizendo, da densidade de energia e densidade de partículas, porque quando você aplica as condições de estabilidade em primeira ordem, que são exatamente as condições de ajuste do Randall, elas se anulam, né? Só que há um problema sério da teoria de primeira ordem. Quando você introduz conservação de carga, quando você introduz múltiplas cargas, é que ela não é causal, ela deixa de ser causal. Isso, relativisticamente, é inconcebível, né? E também não é estável. Por quê? Porque ela permite propagações instantâneas, né, que é incompatível com a relatividade, e as modos com crescimento exponencial, mesmo que você considere apenas perturbações infinitesimais fora do equilíbrio. Então, isso motiva que se procure corrigir essa teoria até a segunda ordem, ao menos da densidade de entropia. E como é que se faz isso? Introduzir efeitos de relaxação que vão impedir que essas anormalidades aqui ocorram, né? Propagação instantânea e crescimento exponencial de parâmetros fora do equilíbrio. Eu vou só apresentar sinteticamente a teoria de segunda ordem, né? Mas só em termos de fechar o assunto, né? Já que a gente falou que a de primeira não é fisicamente consistente, relativisticamente consistente, cabe apresentar, ao menos, a teoria de segunda ordem. A gente já viu também, ela é uma teoria efetiva, né? E ela consegue contornar esses problemas de causalidade e estabilidade quando você considera, mesmo
considerando perturbações infinitesimais, e esses problemas ocorrem em primeira ordem, mas deixam de ocorrer em segunda ordem. E em segunda ordem porque ela é feita através da introdução de condições quadráticas da expansão, das expansões, né, da corrente dissipativa e da produção de entropia. Então, as expressões exatas das variáveis fora do equilíbrio vai requerer as derivadas espaciais e temporais desses campos, né? São as perturbações consideradas agora como campos que, em primeira ordem, são desprezadas. Né? Como a gente viu, não há derivadas de perturbações em primeira ordem. Né? Só há derivadas de velocidades, potencial químico, né? Mas nenhuma dessas equações constitutivas aparecem as perturbações. Então, se acrescentam essas derivadas espaciais e temporais dos campos, perturbação do número de partículas, perturbação do tensor de energia-momento, adicionalmente aos termos de ordem linear, que só envolvem derivadas de potencial químico, tensor de energia-momento e quadro de velocidade. A presença da derivada corrente dissipativa na equação implica que ela pode ser interpretada como a própria equação de movimento. Então, a evolução no tempo do sistema agora vai ser caracterizada através da introdução do tempo de relaxação tal índice J, que corresponde à partícula de ordem J, ou à carga de ordem J. Essas condições de segunda ordem são pequenas, evidentemente, mas como as condições iniciais usualmente resultam em condições de contorno, esse efeito de relaxação vai ter um papel importante nos estágios iniciais da evolução do tempo do sistema. E pode ser mostrado, né, o que corrobora o acertão, ou ao menos a conveniência da abordagem, que quando você faz o limite, né, do tempo de relaxação ser igual ao tempo próprio do sistema, você recupera a teoria de primeira ordem, de resposta linear. Né? Então, em sistemas fora do equilíbrio, as relações de conservação de energia se escrevem dessa maneira e do número de cargas se escreve assim dessa maneira. E elas podem ser decompostas em componentes do tipo tempo e do tipo espaço, segundo essas expressões aqui, né? Onde agora a gente está utilizando derivados dois termos de perturbação também. Né? Então, a hidrodinâmica dissipativa de segunda ordem em sistemas monoconstituídos, ela pode ser obtida a partir do terceiro momento daquela distribuição FI no formalismo de primeira ordem, que já foi exposto, né, que é a teoria de Israel-Stewart. Mas você pode generalizar a sistemas multiconstituídos, né, de muitos componentes, simplesmente através dessa expressão, cuja derivada vai ser dada naturalmente para essa outra expressão, só para efeito de notação, vai ser simbolizado pelo Y'. Esse Y' é um tensor simétrico, tem que ser determinado. Mas ele não pode ser nulo, porque num sistema fora do equilíbrio, o terceiro momento não é maneira de se conservar. O segundo momento, sim, porque ele é o próprio tensor de energia momento, como a gente já viu. E as equações agora apresentam 10 componentes independentes. Projetando essas equações, em paralelo e ortogonalmente o fluxo,
você vai ter duas equações escalares, que somam dois componentes, uma equação vetorial com 3 componentes e uma equação tensorial com 5 componentes. Totaliza um total de 10 equações. Bom, o número de correntes dissipativas incógnitas, quando os sistemas químicos são diferentes de zero, não são identicamente nulos, é 10 mais 4n. Logo, você precisa de mais 4n equações para descrever o sistema. Uma vez que as equações de momentos estatísticos são as derivadas do momento de ordem mais alta, né, para a conservação de energia do momento, que é o momento de segunda ordem, né, é natural se buscar essas 4n equações, introduzir novas equações de momentos em sistemas de muitos componentes, através dessas expressões. Né? Fazendo isso, você está construindo um formalismo que, além de esclarecer a correspondência entre o número de equações e o número de incógnitas, também vai permitir que se construa um número arbitrário de equações de momentos daquela fórmula que a gente obteve aqui anteriormente, né, do YI, onde agora vai ser um YJ alfa I, que vai depender agora de quantas correntes de carga conservadas existem no sistema. Então, é uma extensão, esse alfa aqui, né, ele vai dar um índice a mais que vai permitir que você iguale o número de incógnitas com o número de equações, construindo apenas momentos estatísticos de ordem superior. E assim você atinge o objetivo, que é obter 10 mais 4n equações com 10 mais 4n correntes dissipativas. Né? Se você, de posse daquelas equações, estimar aquele y' e o j', você obtém naturalmente as equações constitutivas em termos das correntes dissipativas, mais uma vez, empregando como restrição a lei do crescimento da entropia. Essas equações constitutivas resultam apenas dessa segunda lei. Né? E, quando você faz o limite dessas equações constitutivas em primeira ordem, você recupera as equações de Navier-Stokes. Né? Então, são formas de se construir uma teoria efetiva, né, sem perder a referência de teorias pré-existentes, seja no equilíbrio, seja fora do equilíbrio, como é o caso das equações de Navier-Stokes, mas simplesmente usando ferramental de produção de equações através da estatística. E, evidentemente, isso é esperado, né, quando você está construindo um formalismo dissipativo relativístico e hidrodinâmico, uma vez que a segunda lei da termodinâmica é a única relação que implica exatamente processos irreversíveis, como são os processos fora do equilíbrio. Só resumindo, fechando aí, esses resultados apresentados aqui são genéricos, né, como a gente viu, eles não estão particularizados e podem ser aplicados a sistemas de quarks e mundos, bastando a gente mexer naquelas estatísticas quânticas, né, férmions e bósons, ou a sistemas hadrônicos, com ou sem spin, seja nas colisões de altas energias entre íons pesados, seja nas simulações do universo após o Big Bang, ou seja na análise e estudo dos núcleos de
estrelas compactas, né? Hoje, não necessariamente a temperatura é elevada, mas a densidade, sim, é muito alta. Deu um sol para trás agora. Ah, não, tá certo. Só para finalizar, então, acabamos de ver então, a apresentação apenas, né, de uma teoria hidrodinâmica de segunda ordem, né? E agora, para finalizar, alguns resultados, né, experimentais. São as distribuições da rapidez no RIC e no LHC. Esses resultados são até 2009. Então, as curvas simuladas, né, que representam a dependência da rapidez do fluxo com a entropia, né, a rapidez do fluxo, está aqui. Tanto no RIC quanto no LHC. No RIC, essa energia no centro de massa, no LHC, com essa energia no centro de massa. Os tempos de vida típicos do plasma de quarks e gluons são 30 fentômetros por velocidade da luz, né, por C, em colisões de íons de ouro, e 50 fentômetros em colisões de íons de chumbo, né? Como são simulações, né, esses valores de tempo de vida são maiores do que os tempos de vida experimentais, porque simplesmente não está se levando em conta a expansão transversa que causa o processo de resfriamento. Então a gente vê aqui as diferenças entre a análise ideal, hidrodinâmica, que é essa curva tracejada, pontilhada, na verdade, né? A curva da análise hidrodinâmica viscosa, que essa sim é a tracejada, tanto no RIC quanto no LHC. Usando, é importante ressaltar, a condição inicial do condensado de vidro de cor, que é exatamente a condição simulada aqui, através dessa linha cheia, né? Então a gente vê que a evolução hidrodinâmica modifica visivelmente as curvas da distribuição da rapidez inicial, né, achatando essas curvas, tanto no RIC quanto no LHC. As condições iniciais elas são mais, digamos assim, retilíneas, né, do que a simulação simplesmente do condensador de vidro de cor. Como a produção de entropia dos processos fora do equilíbrio, as distribuições de entropia em sistemas com viscosidade são mais elevadas do que aquelas dos sistemas sem viscosidade, na maior parte da região de rapidez, né? O processo hidrodinâmico com viscosidade leva a resultados marcadamente não triviais, uma vez que acresce a distribuição quando se aumenta a energia. Então, a modificação da distribuição inicial é sensível à forma dessa distribuição em alta energia. A estrutura de borda das regiões avançadas de rapidez
essa estrutura de queda, né, apresentada aqui, ela se deve, essencialmente, à contribuição do fluxo de entropia emergente dos elementos da hipersuperfície espacial. Hipersuperfície motivada pela diversidade, pela multiplicidade, né, de cargas que se conservam. Essa estrutura de borda, por sua vez, ela tende a se suavizar quando o sistema entra na fase de freeze-out, resfriamento, simplesmente por causa do reconfinamento da prova. Mas isso não muda o fato de que a distribuição aproximada ao ponto central da rapidez é afetada por essa evolução hidrodinâmica. Outras coisas importantes a serem observadas, né, é que essa distribuição de entropia ela pode ser informada desde a condição inicial do condensado de vídeo corpo, porque a distribuição nula de rapidez dos gluons do condensado de vídeo corpo é frequentemente comparada com os dados observados de rádios com carga. Não? Como já foi discutido também, a expansão hidrodinâmica não invariante de Bush, ela pode modificar a distribuição inicial da rapidez. Então, isso implica que os parâmetros de modelos que são experimentalmente restritos possam estar sujeitos a correções devidas à interação com o meio hidrodinâmico. Como se vem observando, né, o relativo sucesso dos modelos do condensado de vídeo de corpo do Henrique, isso se atribui esse sucesso ao cancelamento da redução de entropia na rapidez central devido ao fenômeno de convecção, ou seja, o transporte de calor através do movimento de partículas, né, e com a produção de entropia, uma produção adicional de partículas seria ocasionada no LHC exatamente por causa do efeito sobre o meio que a viscosidade vai produzir, conforme aquela figura sugere, né? Que é relativamente mais acentuada em comparação com o fluxo de entropia na região avançada da rapidez. Essa é uma explicação candidata, né, essa afirmação de 2014, para o fato de que muitas das predições dos modelos de condensado de vídeo de corpo, na verdade, subestimam a multiplicidade na região mais central da rapidez das colisões entre íons de chumbo, né? Especificamente no experimento Hélice do LHC. E aqui a gente finaliza. Eu só queria mostrar agora que esse material e mais estão disponíveis na página da internet. Mais, não, muito mais. É um assunto bastante extenso. Aqui eu vou deixar no site esse material e mais essas referências todas aqui. Inclusive artigos fundadores, como os artigos do Bjork, né? Artigo de Feynman, 69. Um documento do Hélice, 2011, né? Foi o primeiro que
sinalizou o fluxo elíptico e resultados importantes, né? Resultados e referências importantes. Essa matéria dissipativa, esse assunto, né, está essencialmente nos trabalhos do Monai, Akihiro Monai. Né? Eu usei esse texto aqui no final do curso, mas, como bom japonês, ele não para de produzir, né? Então, já tem artigos aqui desse ano, 2016. Quem quiser, quem se interessar, vou deixar disponível isso aqui, sem prazo. Tá? Então é isso. Obrigado pela atenção dispensada, pela paciência. Obrigado, senhor. E até a próxima.